Livro George Miller, Autobiografia, capítulo 9, O Ministério Expande. 18 de maio de 1836. O Senhor coroou as orações de seu servo sobre o estabelecimento de uma casa de órfãos com grande sucesso. Minha oração era que ele graciosamente fornecesse uma casa, seja como empréstimo ou como presente, ou que alguém pudesse ser levado a pagar o aluguel de um lugar. Além disso, pedi que ele me desse 1000 libras para o trabalho e para pagar por pessoas adequadas para cuidar das crianças. 1 ou 2 dias depois, pedi que ele colocasse no coração de seu povo que me enviasse móveis e algumas roupas para as crianças. Em resposta a essas petições, muitos artigos de móveis, roupas e alimentos foram enviados. Foi feita uma oferta de uma casa como presente e vários indivíduos se ofereceram para cuidar das crianças. Várias somas de dinheiro também foram dadas, variando de 100 libras a meio centavo. Os resultados acima vieram em resposta à oração, sem que eu pedisse a ninguém uma única coisa. Não silenciei sobre as nossas necessidades por falta de confiança nos irmãos, ou porque duvidava de seu amor pelo Senhor, mas queria ver a mão de Deus com muito mais clareza. Levei até as circunstâncias mais minuciosas relativas ao orfanato perante o Senhor, consciente de minha própria fraqueza e ignorância. Um ponto sobre o qual eu nunca havia orado, no entanto, era que o Senhor enviasse mais crianças. Eu tinha como certo que haveria muitas aplicações. Chegou a hora marcada e nenhum pedido estava sendo feito. Essa circunstância me levou a me curvar diante do meu Deus em oração e a examinar os motivos do meu coração mais uma vez. Eu ainda poderia dizer que sua glória era meu objetivo principal, para que outros pudessem ver que não é uma coisa vã confiar no Deus vivo. Continuando em oração, finalmente pude dizer de coração que me alegraria por Deus ser glorificado neste assunto, mesmo que isso significasse reduzir todo o plano a nada. Mas ainda parecia mais glorioso para Deus estabelecer e prosperar o orfanato. Então pedi-lhe de coração que enviasse inscrições. E agora desfrutava de um estado de coração pacífico em relação ao assunto e também estava mais seguro do que nunca de que Deus estabeleceria o trabalho. No dia seguinte, foi feito o primeiro pedido e em pouco tempo mais 43 pedidos foram recebidos. Aluguei uma casa que, por ser barata e pelo tamanho, era muito adequada. Pretendíamos acolher crianças de 7 a 12 anos de idade, mas depois que 6 inscrições foram feitas para crianças entre 4 e 6 anos, tornou-se um assunto de consideração solene e em oração se deveríamos aceitar essas crianças, enquanto houvesse vagas. Cheguei finalmente à conclusão de acolher as meninas com menos de 7 anos de idade. Uma casa de órfãos também era necessária para crianças do sexo masculino com menos de 7 anos. Até mesmo roupas foram enviadas para meninos. Uma vez que o Senhor fez muito acima do que eu poderia esperar, eu logo decidi estabelecer um orfanato infantil. 3 de junho. De 16 de maio até hoje, fiquei confinado em casa e uma parte do tempo em minha cama por causa da doença. Quase todos os dias durante esse período, tenho conseguido escrever uma narrativa do trato do Senhor comigo. Minha maior objeção contra escrevê-lo para publicação foi a falta de tempo. Agora, essa aflição deixa minha mente livre e me dá tempo porque estou confinado em casa. Escrevi mais de 100 páginas. 14 de junho. Esta manhã, oramos sobre as escolas e a circulação das Escrituras. Além de pedir bênçãos sobre o trabalho, também pedimos ao Senhor as finanças de que precisamos. O aluguel das salas de aula será pago em 1º de julho e precisamos de pelo menos mais de 40 libras para continuar a circulação das Escrituras. Pagar os salários dos professores e outras despesas. Temos apenas cerca de 7 libras para todas essas necessidades. Também oro pelo restante das 1000 libras para a criação do orfanato. 21 de junho. O
Senhor nos enviou, através das ofertas da semana passada, o valor devido para o aluguel de 2 salas de aula. Mais uma vez, o Senhor respondeu às nossas orações. 28 de julho. Não teríamos conseguido pagar o salário semanal dos professores se o Senhor não tivesse nos ajudado novamente. Esta noite, um irmão deu 8 libras para os nossos fundos de vários de seus operários que pagavam semanalmente 1 centavo cada um por conta própria. O dinheiro vinha sendo arrecadado há muitos meses e, neste nosso momento de necessidade, foi colocado no coração deste irmão para trazê-lo. 1º de outubro. Na dependência do Senhor, somente para apoio, contratamos um irmão como diretor para uma escola de 6 dias. Por conta dos muitos livramentos que tivemos nos últimos tempos, não hesitamos em ampliar a obra, e outra escola para meninos era muito necessária. 5 de outubro. 25 libras me foram dadas para a instituição de conhecimento bíblico. O Senhor já deu os meios para custear as despesas da nova escola dos meninos por alguns meses. 19 de outubro. Finalmente contratei uma irmã como patrona para a Casa dos Órfãos Infantis. Até hoje eu nunca havia conhecido um indivíduo que parecesse adequado, embora já houvesse dinheiro disponível há algum tempo para iniciar este trabalho. Foram feitos pedidos para vários órfãos infantis. 25 de outubro. Pela mão bondosa de Deus, obtivemos instalações adequadas para a Casa de Órfãos Infantis. 5 de novembro. Um irmão deu 100 libras para pagar nosso aluguel. Em dezembro do ano passado, pedi repetidamente ao Senhor que inclinasse o coração desse irmão a dar 100 libras. Anotei essa oração em meu diário de 12 de dezembro de 1835. Em 25 de janeiro de 1836, 50 libras foram prometidas por ele e em 5 de novembro, mais 50 libras foram dadas. Quando me lembrei de que essa oração havia sido anotada em meu diário, mostrei-a ao doador. Nós nos regozijamos juntos, ele por ter sido um instrumento de doação e eu por ter o pedido atendido. 30 de novembro. Por causa de muitos compromissos urgentes, não tenho orado sobre os fundos por algum tempo, mas estando em grande necessidade, fui levado a buscar sinceramente ao Senhor. Em resposta a esta petição, um irmão me deu 10 libras. Ele teve em seu coração por vários meses dar essa quantia, mas foi impedido, não tendo os meios. Agora, em nosso tempo de grande necessidade, o Senhor lhe ofereceu os meios e ele os usou para nos ajudar. Além dessas 10 libras, recebi uma carta com 5 libras de uma irmã que nunca vi. Ela escreveu: "Estava em minha mente ultimamente enviar algum dinheiro para você e sinto que deve haver alguma necessidade. Eu, portanto, envio-lhe 5 libras, tudo que eu tenho em casa neste momento." 15 de dezembro. Este dia foi reservado para a oração e ação de graças pela Casa de Órfãos Infantis, que foi inaugurada em 28 de novembro. De manhã, tivemos uma reunião de oração. À tarde, além da oração e da ação de graças, dirigi-me às 350 crianças das nossas escolas de dia e aos órfãos. Durante o ano foram recebidas doações em dinheiro, alimentos, roupas, livros e carvão. Além disso, recebemos ofertas de assistência médica e suprimentos gratuitos. 31 de dezembro. Tivemos uma reunião de oração para louvar ao Senhor por sua bondade durante o ano passado e pedir-lhe que continue seu favor para conosco. 18 de maio de 1837. 64 crianças vivem agora nas duas casas de órfãos. São esperados mais 2 e isso encherá as 2 casas. 28 de maio. A narrativa de alguns dos tratos do Senhor comigo está agora pronta para ser publicada. Pedi ao Senhor que me dê o que falta das 1000 libras. Em minha própria mente, a coisa está tão boa quanto feia, e tenho repetidamente agradecido a Deus por Ele certamente me dar cada xelim dessa soma. Desejei sinceramente que esse livro não saísse para impressão até que cada xelim dessa soma fosse dado em resposta à oração. Assim, eu poderia ter o doce privilégio de prestar meu testemunho de Deus neste livro. 15 de junho.
Novamente, orei fervorosamente pelo restante. Esta noite, 5 libras foram dadas, de modo que agora a soma total foi recebida. Nos últimos 18 meses e 10 dias, levei esta petição a Deus quase diariamente. Desde o momento em que pedi até o dia em que o Senhor concedeu totalmente, nunca duvidei de que Ele daria cada xilim dessa quantia. Muitas vezes eu o louvei na certeza de que Ele atenderia ao meu pedido. Quando oramos, devemos crer que recebemos de acordo com Marcos 11, 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. O Senhor ouviu minhas orações e acredito que Ele me deu um dom especial de fé em suas promessas. Uma casa de órfãos para meninos com mais de 7 anos parece ser muito necessária nesta cidade. Sem essa casa, não saberíamos como sustentar os meninos de casa de órfãos infantis quando eles tiverem mais de 7 anos. Portanto, pretendo estabelecer uma casa de órfãos para cerca de 40 meninos com mais de 7 anos de idade. 12 de julho. Já se passaram 3 anos e 4 meses desde que o irmão Craig e eu começamos a pregar o evangelho nas escolas, divulgar as sagradas escrituras e ajudar os missionários. Desde então, distribuímos 4.030 exemplares das escrituras. Escolas de 4 dias para crianças pobres foram estabelecidas por nós. 1.119 crianças foram instruídas nas escolas de 6 dias e 353 crianças estão agora nessas escolas de 6 dias. Além disso, uma escola dominical e uma escola para adultos foram supridas com tudo o que precisavam. O trabalho missionário das Índias Orientais, no norte do Canadá e na Europa foi auxiliado. Além disso, a palavra de Deus tem sido pregada de casa em casa entre os pobres da instituição do conhecimento bíblico. 15 de agosto. A primeira edição do meu livro foi publicada. 17 de agosto, mais 2 crianças foram recebidas na casa de órfãos infantis. 66 crianças vivem em orfanatos para meninas e bebês. 2 de setembro. Estou procurando uma casa para meninos órfãos nos últimos 3 dias. Todo o resto foi fornecido em seu próprio tempo. O Senhor também nos dará uma casa. 19 de setembro. Fiquei particularmente impressionado em meu coração que preciso de mais descanso, embora o ministério possa sofrer. Devem ser feitos arranjos para que eu possa visitar mais os irmãos, porque uma igreja não visitada mais cedo ou mais tarde se tornará uma igreja insalubre. Pastores e colaboradores são muitos necessários entre nós. 28 de setembro. Estou muito ocupado há muito tempo. Ontem de manhã, passei cerca de 3 horas da sacristia da capela de Gideão para descansar e orar. Pretendia fazer o mesmo à tarde, mas antes que eu pudesse sair de casa, alguém veio falar comigo. Uma pessoa atrás da outra veio, até que eu tive que sair. Tem sido o mesmo novamente hoje. 16 de outubro. Há muito tempo o irmão Craig e eu percebemos a importância de mais visitas pastorais. Uma de nossas maiores provações é que não conseguimos dedicar mais tempo a isso. Esta noite tivemos uma reunião das 2 igrejas. O irmão Craig e eu e outro irmão de Devonshire falamos sobre a importância da visita pastoral, os obstáculos que nos atrapalhavam e se havia alguma maneira de remover alguns dos obstáculos. A visita pastoral é importante por muitas razões. Cuidar dos santos pode ajudar a evitar retrocessos ao aconselhá-los nos assuntos referentes à família, negócios e assuntos espirituais. Queremos manter uma comunhão amorosa e familiar com o povo. Os obstáculos particulares, no nosso caso, são 1. O grande número de pessoas que estão em comunhão conosco. 100 seria o máximo que teríamos forças para visitar regularmente, mas há quase 400 em comunhão conosco. 2. A distância das casas dos santos das nossas próprias casas. Muitos vivem a mais de 3 quilômetros de distância. 3. A bênção do Senhor sobre os nossos trabalhos. Não se passou 1 ano desde que tivemos em Bristol, sem que mais de 50 fossem adicionados ao nosso número. Cada uma dessas pessoas precisava conversar várias vezes antes de ser admitida na comunhão. 4. O irmão Craig e eu temos a responsabilidade de 2 igrejas. À primeira vista,
parece que o trabalho está dividido, mas, na verdade, o número duplo de reuniões significa quase o dobro de trabalho. 5. De um grande grupo de crentes leva muito mais tempo e requer muito mais força do que cuidar de um pequeno grupo de crentes. 6. A posição que temos na igreja em geral traz muitos irmãos para nós que viajam por Bristol. Eles nos visitam ou se hospedam conosco e temos que lhes dar um pouco do nosso tempo. 7. A correspondência extensa deve ser respondida todos os dias. 8. A fraqueza física de meu irmão Craig e minha é outro obstáculo quando a pregação é feita, quando os estranhos que se hospedam conosco se vão, quando as ligações em nossa casa terminam, quando as cartas necessárias, por mais breve que sejam, são escritas e quando os negócios da igreja estão resolvidos, nossas mentes muitas vezes ficam exaustas. Mesmo se tivéssemos forças restantes, depois de cuidarmos de todos os nossos outros deveres, nosso estado de espírito nem sempre está inclinado para visitar os membros da igreja. Depois de um difícil dia, alguém pode estar apto para o quarto de oração, mas não para visitar os santos. 9. Grande parte do meu tempo é ocupado pela casa dos órfãos, escolas, circulação das escrituras, auxílio aos esforços missionários e outros trabalhos relacionados com o Instituto. O que fazer nessas circunstâncias? O Senhor não colocou sobre nós um fardo muito pesado, pois Ele não é um mestre duro. Talvez Ele não queira que tentemos visitar todos os santos, tanto quanto acreditamos ser necessário. Precisamos de outros pastores, não pastores nominais, mas aqueles a quem o Senhor chamou e a quem Ele deu um coração de pastor e dons pastorais. Esses homens podem ser levantados pelo Senhor de nosso próprio meio, ou o Senhor pode enviá-los de outro lugar. Para que o tempo seja economizado, parece sábio que as duas igrejas, Betesda e Gideão, sejam unidas em uma só e que o número de reuniões semanais seja reduzido. 21 de outubro. Hoje o Senhor me deu uma casa para os meninos órfãos na mesma rua que as outras duas casas órfãos. 31 de dezembro. Recapitulando o ano de 1837, 81 crianças vivem nas 3 casas de órfãos e 9 trabalhadores cuidam delas. 90 pessoas sentam-se diariamente à mesa. Senhor, olhe para as necessidades de seu servo. As escolas requerem ainda mais ajuda do que antes, particularmente a escola dominical, em que há cerca de 320 crianças. Senhor, teu servo é um homem pobre, mas eu confiei em ti e me gloriarei em ti diante dos filhos dos homens. Não me deixe falhar neste trabalho, que não se diga que tudo isso foi mera emoção e entusiasmo.